obrigado. Continuando agora no nosso debate, conforme estabelecido por sorteio, o candidato Paulo Célio fará uma pergunta ao candidato Padre G. O senhor tem 1 minuto. Prefeito G, essa pergunta que eu vou lhe fazer, ela é importante nesse início do debate e ela, de certa forma, é intrigante. Explicarei depois o porquê dessa pergunta, mas acho que é uma pergunta que a comunidade inteira deseja saber. E no site da campanha do senhor, na sua biografia, o senhor afirma o seguinte, entre aspas, vou ler aqui: deixando a vida sacerdotal, o exercício do sacerdócio, me ingressei na vida pública. Pontinhos, reticências, fecha aspas. Então, já que o senhor afirma que não é mais padre, faço uma pergunta que todos indagam, não é? Por que o senhor continua usando o nome de padre? Candidato Padre G, o senhor tem 3 minutos para responder. Obrigado ao Dr. Paulo pela oportunidade que me dá de esclarecer a comunidade sobre a minha vida sacerdotal e prefeito. Padre, eu sempre serei padre, Dr. Paulo. Eu deixo o exercício do sacerdócio por uma questão da legalidade da igreja, porque ela não permite que a gente exerça o sacerdócio e ao mesmo tempo o mandato político. Mas eu serei, aí eu uso o nome de padre porque serei padre. E o senhor, é bom que os nossos ouvintes, telespectadores saibam também, existe na lei canônica essa possibilidade de uma dispensa do celibato, do exercício do sacerdócio. É um processo. Como a gente, para ser ordenado padre, a gente passa por um processo de ordenação, processo público, eu vivo agora este momento de licenciamento, de dispensa do meu sacerdócio. Nós temos em Diamantina aqui, que é o Tribunal Eclesiástico, e então, uma vez eu passando por esse processo, o meu processo vai para Roma, através do Tribunal Eclesiástico, e depois, através do Papa, eu recebo essa dispensa e posso até contrair o matrimônio. E é bom que o Dr. Paulo conhece muito bem, Diamantina conhece a situação do nosso querido Padre Carlos Alberto, que passou por esse processo meu de dispensa de licenciamento e casou-se, hoje tem uma família já em Belo Horizonte, e quem fez o casamento dele foi o Monsenhor Lúcio. Então, o direito canônico nos dá justamente essa possibilidade. E o senhor sabe mais do que eu, né? Quem diria eu, o entendimento do senhor e da comunidade, o que é justamente a gente constituir uma família. Então, é tudo dentro da legalidade, aí a comunidade pode ouvir o Padre Borges aí, está por dentro da situação, o nosso arcebispo e o Tribunal Eclesiástico também. Então, é o Padre G, que a gente não deixa de ser padre, mas a gente tem essa dispensa do exercício do sacerdócio. E eu tenho diversos colegas padres, nós temos uma associação dos padres na política. Eu tenho diversos colegas padres que têm essa mesma situação, alguns já contraíram matrimônio, outros não. Então, é um processo legal e natural. Quem sabe não muito comum na nossa região, mas em outras regiões. Você ainda tem alguns segundos? Não, mas assim a gente... Acho que está esclarecida. Candidato Paulo Célio, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Então, como lhe disse anteriormente, eu gostaria de explicar por que eu estou abrindo o debate com essa pergunta, em deferência ao senhor e aos telespectadores e que estão nos ouvindo. É porque, em 17 de março desse ano, 2012, no Estado de Minas, numa coluna, assim consta no jornal, só teria dito que, abre aspas, se eu casar, como é que as beatas vão votar em mim? Fecha aspas. Bem, eu não perguntei ao senhor sobre matrimônio, o senhor que colocou. Eu não vou discutir, evidentemente, teologia, até porque nosso programa aqui é político, mas aquela frase da Bíblia, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, não é serás padre para sempre. Então, de certa forma, isso incomoda a nossa sociedade, aos católicos, e até de outras religiões também. Então, eu peço licença ao senhor para lhe chamar apenas de prefeito G, e não padre G. O senhor tem 1 minuto para a tréplica. O senhor me diz, tu és sacerdote para sempre. Eu sempre serei sacerdote, na igreja diz, até depois da morte a gente será sacerdote. Que bom.
é a formação sacerdotal, os princípios do sacerdócio. Só que a gente deixa o exercício do sacerdócio por uma questão de legalidade canônica. E agora, se essa frase aí colocar em minha boca, né, em relação a, com todo respeito às pessoas que tanto nos ajudam na igreja, que o pessoal às vezes pejorativamente as chama de beata, muito pelo contrário, eu sempre as respeitei, e por onde passei como padre, eu sempre disse e continuo dizendo, né, que nós temos pessoas na igreja que são pessoas que carregam a evangelização. Agora, se pejorativamente colocam essas palavras na minha boca, eu desconheço. Ok, continuando com o nosso debate, o senhor agora, Padre G, tem 1 minuto para formular a sua pergunta ao candidato Paulo Célio. Primeiramente, eu gostaria de dizer aos nossos telespectadores e pedir desculpas, viu? Às vezes a gente sai do tema, eu gostaria justamente de me manter no tema. O que é administrar essa cidade? Porque nós temos compromissos e responsabilidades com os demais, então eu acho que a primeira pergunta, doutor Paulo, considerando aí o contingente e a situação de pobreza e extrema pobreza existente em Diamantina, nos nossos distritos povoados distantes, são mais de 100 povoados, aí a gente sabe que o governo de Minas investe muito pouco aí. E os programas que asseguram isso são os programas sociais. Aí nós temos aí implantado diversos programas sociais para acabar com a extrema pobreza. Qual que é o projeto do senhor justamente na área social deste município? Doutor Paulo, o senhor tem 3 minutos. Essa é uma área, o desenvolvimento social, econômico, é uma área que realmente nós pensamos muito. Como eu disse na minha introdução, nós pensamos em fazer uma administração voltada para o futuro. E nós temos, para a inserção social da nossa comunidade, nós temos aqui inclusive áreas de miséria, não só de pobreza, mas de miséria, nós temos realmente pensado em alternativas socioeconômicas fundamentais para que nós possamos inserir essas comunidades mais pobres, de maior miséria, a uma inclusão social maior. Nós temos no nosso município grandes potencialidades que ainda são subutilizadas. Por exemplo, nós temos área lá no distrito de Senador, Planalto, Desembargador, com terras férteis. Nós agora já estamos sabendo de grandes investimentos na cafeicultura que vai, evidentemente, melhorar as pessoas da sua vida socioeconômica. Além também de outras potencialidades, como extração de manganesa aqui em Conselheiro Mata, a própria mineração, o garimpo, que a gente pretende dar um impulso muito grande na questão desse apoio ao garimpo, ou seja, na atividade mineradora. Enfim, a inclusão social, o desenvolvimento social passa claramente pelo desenvolvimento econômico. E nós temos a força política necessária para induzir esse crescimento, esse desenvolvimento. O nosso projeto é exatamente tirar as pessoas da pobreza, exatamente melhorar a vida das pessoas. E é isso, nós temos que aproveitar ao máximo a potencialidade que o nosso município tem e que ainda está subutilizado. O turismo, por exemplo, ele está ainda, de certa forma, muito amadora, de um trato muito amadorístico. É preciso, cada vez mais, aumentar a nossa capacidade de desenvolvimento na área do turismo para oferecer a geração de emprego e de renda. Eu acho que, entendo eu, que o gestor público sério, aquele comprometido com a sua sociedade, é aquele realmente que quer promover a pessoa humana. Não, nós não temos que fazer nenhum trabalho para manter as pessoas na sua miséria, na sua pobreza. Não, de forma alguma. Nós temos que cada vez mais melhorar o nível da qualidade de vida das pessoas através da educação, do esporte, do lazer, melhorar a saúde, enfim. Nosso governo tem esse compromisso com a nossa sociedade. Enfim, estabelecer mecanismos de indução de desenvolvimento. A Rio mais 20, agora, trouxe o critério da cidade sustentável. Esse é um dos mecanismos que nós entendemos de trazer para o nosso povo uma melhoria das suas vidas e, portanto, uma melhoria social, mas também econômica. Candidato Padre G, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Doutor, o senhor me desculpa, mas como é que o senhor me fala de combate à pobreza sem falar de um ministério? Sem falar da Secretaria do Estado? Sem falar da Conab? Sem falar do CREAS? Sem falar do CRAS? Sem falar das infraestruturas da Secretaria do Estado?
sem falar da formação da rede de proteção social. Quer dizer, e sem falar principalmente de um diagnóstico, onde nós temos aí os programas e projetos do Ministério do Governo Federal, do Governo Estadual. Então, gente, a tristeza passa por aí, justamente assim. Em Diamantino, nós tivemos durante muitos anos as chamadas políticas comunitárias. Aí nós vamos sacrificando cada dia mais as nossas famílias, pobre cuidando de pobre, são campanhas e mais campanhas, a comunidade cuidando da comunidade, e o governo federal e o governo estadual, como diz lá sempre o governo Lula, faltam projetos, faltam conhecimento das políticas públicas de desenvolvimento e proteção social. Candidato Paulo Célio, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Exatamente. Nós temos a força política total do Estado conosco para promover exatamente as mudanças e adotar as estratégias necessárias para melhorar. Nós não estamos absolutamente alheios a esses programas, até porque o programa do governo federal independe do prefeito. Programa de combate à dengue, vou dar apenas esse exemplo, é para todas as cidades. Minha Casa Minha Vida, também para todas as cidades, programa do governo federal. Enfim, nós temos total apoio do governo do Estado para promover essas mudanças. Agora, lamento que o senhor tenha falado que eu desconheço, eu não desconheço, mas por que o senhor, como prefeito, nesses 3 anos e meio, praticamente 4 anos, não induziu, não imprimiu isso que o senhor está acabando de dizer? Acho que é uma falha na sua administração. A população, com certeza, vai me dar a oportunidade, a chance de fazer esse desenvolvimento que exatamente o senhor não fez. É o debate na TV Vale, Rádio 98 FM. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com mais esse debate 2012. Até lá.